Nós vamos falar hoje de um assunto, de um estudo, que eu estou querendo tratar com os irmãos, que vai ser bênção para a nossa vida, como todas as vezes. Nós vamos tratar sobre a perseverança dos santos. Perseverança dos santos, a carreira cristã. Não é uma coisa fácil perseverar. Quantos já ficaram pelo caminho? Né? Quantos? Daria para encher mais umas, sem exagero nenhum, mais umas 10 igrejas como esta. Só do campo aqui. Estou falando de outras não. Porque não perseveraram. Porque sucumbiram ao mal, sucumbiram às influências, sucumbiram aos percalços, às barreiras. Mas ninguém ganha nada se não perseverar. Não é? Ninguém ganha nada se não perseverar. A seleção brasileira que diga. Né? E a seleção argentina que diga também. É um exemplo contrário. Enquanto os meninos estavam comendo carne de R$9.000 com ouro por cima, os outros estavam lá na sua perseverança, querendo a taça. Mas deixa isso para lá, porque a Argentina já foi campeã. E eu gostei muito, muito, muito. Perseverança. Eu vou colocar aqui alguns textos, que eu vou começar esse estudo, com alguns textos bíblicos sobre perseverança. E vamos virar o negócio para ali, para os irmãos lerem. Ó, eu não esqueci da nossa TV, não. Esses dias eu tive lá no Eletrônica, e o rapaz queria me oferecer uma de 50 polegadas, mas 50 é pouca. Cadê o Vitor? 50 é pouca, né? Não é, eu quero de 75 polegadas. Quero aqui, 75 polegadas. E vai vir. Então, mas enquanto não vem, nós vamos ler tudo ali, ó. Coloca aí Lucas 8,15. Os irmãos, a igreja pode ler. 8,15, 8,15. Isso aí é um exercício de memorização, exercício de conhecimento da palavra de Deus. 1, 2, 3. E a que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com quê? Com quê, irmãos? Muito bem. Lucas 21, 19. Um, dois. Perseverança ganhareis as vossa alma. Na vossa o quê? Na vossa. Vai ganhar o quê? É a sua ou é do outro? É a sua ou é do outro? É do pai? É do filho? É do avô? De quem é? Muito bem. Vai gravando esses textos aí. Romanos 5, 3 e 4. 1, 2. Somente isto. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação faz o quê?
Você não quer ficar atribulado, então? Perseverança. E o 4 diz o quê? Vamos lá. Você viu como esse negócio de perseverar é bom? É de Deus? É um negócio de Deus. Efésios 6:18. 1, 2. E para isto vigiando. Vigiando com quê? Vigiando com quê, irmão? Muito bem. Coisa boa esse negócio de perseverança. Olha lá. Efésios 6:18. Vigiando com perseverança. Colossenses 1:11. Colossenses 1:11. Você está entendendo a importância da perseverança na carreira cristã? 2 Timóteo 3:10. É um ensino bíblico. Hebreus 10:36. Não. 10:36. É isso mesmo? 10:36? Ah, bom. Quem é que não precisa, né? Hebreus 12:1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Tiago 1:3. Maravilha. Depois, se você quiser esses textos aqui, só essa primeira folha aqui, ó, eu estou vendendo para os irmãos. Isso aqui tem um tesouro aqui. Aqui tem um tesouro, irmão. Tem um tesouro. Hebreus, Tiago 3. Tiago 1:3. É isso? Tiago 1:3. E o 4 também. O 4. Tiago 3. Tiago 1:4. Não. É Tiago 1:4. 1:4. Aí. Tá aí. O 12. 1,
12. Tiago 1:12. Bem, receberá a honra a qual o Senhor prometeu. É 2 Pedro 1:6. Se não fosse importante, nós não tínhamos tanta referência concernente esta palavra e essa importância doutrinária, né? Apocalipse 1:9. Na perseverança em Jesus. Apocalipse 2:2. Versículo 3, 2, 3. Versículo 19. Do, 2:19. Apocalipse 13:10. E finalmente Apocalipse 14:12. Muito bem. Então aí estão alguns textos bíblicos do Novo Testamento sobre a importância da perseverança na carreira cristã. Há um livro chamado Sementes de Sabedoria. E nesse livro tem um pensamento que, na verdade, não é um pensamento, é até um adágio popular que diz: o mundo não é dos espertos, mas dos
persistentes. A filosofia do mundo diz que o mundo é dos espertos, não é a filosofia que corre por aí, o mundo é dos espertos. Mas não adianta ser esperto se não for persistente. Então, esse livro traz, o autor diz que o mundo não é dos espertos, ele é dos persistentes, isto é, de quem persevera. Eu e você conhecemos histórias de pessoas, de irmãos, de empreendedores, de profissionais liberais, que alcançaram os seus objetivos, os seus sonhos, porque quando todo mundo dizia que não ia conseguir, ele estava lá perseverando, fazendo alguma coisa e não dando ouvido à voz da multidão. E aquela pessoa dizia, eu acredito, e correu atrás e lutou, evidentemente com a ajuda de Deus. Ele perseverou e hoje está desfrutando, está colhendo frutos, porque essa é a nossa vida. Perseverança tem tudo a ver conosco, com os filhos de Deus, com os eleitos de Deus, com a igreja de Deus. Se você tirar essa doutrina deste edifício, ele vai desmoronar. Porque não adianta a gente começar o ano todo empolgado, fazendo promessas, sonhando alto, e tem que sonhar. Você está vivo, tem que sonhar. Você serve a Deus, tem que sonhar. Mas não adianta você sonhar e depois, à medida que as dificuldades vão surgindo, porque ninguém alcança nada sem barreiras. Ninguém alcança nada sem dificuldades. Ninguém cresce sem levar uns tombos. Ninguém aprende a andar de bicicleta. Pouca gente. Aliás, eu não conheço ninguém que começou a aprender a andar de bicicleta, criança ou adulto, que não deu umas arranhadas. Isso não existe. Os únicos homens, o único casal que já nasceu completo, mental, física e psicológica e espiritualmente, foi Adão e Eva. Mais ninguém. Não passaram pela fase que nós passamos, pelas dificuldades. Não. Foi esse casal que já nasceu. A mente, segundo historiadores, não sei como é que mede isso na vida de alguém que nem conheceram, mas segundo os teólogos, os grandes e até os pequenos, eu vou me incluir nesses pequenos, a mente de Adão, até hoje, em relação aos demais seres humanos, não foi explorada a 10%. De tão perfeito que ele era, tão sábio que ele era, tão inteligente que ele era, tão desenvolvido que ele era. O Adão não era um raquíticozinho. O Adão era um modelo de homem que toda mulher queria. Não tinha defeito, irmão. Barriga de tanquinho. Eu não vou falar da cor, porque senão a gente vai complicar tudo. Barriga de tanquinho, musculoso, inteligente, esperto, imortal. E Deus, na sua infinita sabedoria, proveu para ele a mais bela de todas as mulheres, Eva. Não tinha igual. Eva não tinha comparação, não tinha nada. Então Adão não passou por esse processo que nós passamos, Adão e Eva. Só depois da queda que eles conheceram coisas que nós passamos e fizeram nós passar, e estamos passando até hoje. Mas fora isso, cabe a nós perseverar em todas as áreas da vida, todas.
Nós não temos a opção de desistir. Não temos esta opção. Então, o mundo não é dos espertos, é dos persistentes, dos que perseveram. Igualmente o céu, na afirmação do Senhor Jesus, registrada nos evangelhos, ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E nós nunca tivemos tão perto da conclusão dessa palavra, pois nós estamos no fim do fim, sabe, no finalzinho do finalzinho, o finalzinho do finalzinho, estamos lá no epílogo, estamos quase terminando. Sabe quando termina o filme que começa aquelas letrinhas? Estamos quase no final, ali aparece aquelas letrinhas, que no nosso caso seremos os vencedores, vai ser fulano, fulano. Acabou tudo e agora vai passar a legenda, vai passar a legenda dos vencedores, que perseveraram até o fim. Pode até comer um pudinzinho desse, não tem problema não, mas tem que perseverar. Perseverar. O pudim está olhando para mim e eu estou olhando para ele. Mas eu não vou querer ser não. Aí Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não há conquista humana. Não existe conquista humana, social, familiar. Você pode atingir todos os objetivos que você traçou com todas as dificuldades. Não há conquista humana se, quando chegar no fim, não for salvo. Eu conquistei a minha casa própria, eu conquistei minha independência financeira, eu conquistei os meus estudos, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos falando de perseverança. E é muito apropriado que nesta época a gente esteja falando sobre isto. Porque não é pecado, eu vou dizer de novo, não é pecado você sair para visitar o seu familiar, para você visitar o seu parente, para você ter uns dias de repouso, mas não perca o objetivo. O problema não é sair, viajar, não é deixar a igreja, não é nada disso. O problema é perder o foco. Esse que é o problema. Não deixe de perseverar. Não deixe de perseverar. Visto que nós estamos no tempo do fim. Jesus disse no seu discurso sobre essa questão, disse: quando se o Filho do Homem voltar no sábado ou no inverno, porventura achará fé na terra? Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e essas coisas eram pecado? Era um pecado comer, beber e dar em casamento? E casar, e ter vida social, e ter nada? Isso é pecado? Não, porque nós somos seres sociais. Nós somos seres sociais. Até que veio o Filho do Homem, e não perceberam, não perseveraram, não estavam conectados, que é uma palavra que todo mundo conhece, e veio o dilúvio e levou a todos. Nós não podemos nos dar o luxo da desatenção de que nós somos filhos de Deus, de que Deus nos escolheu, de que Deus nos elegeu, de que Deus foi que promoveu a nossa salvação. Não podemos. Jesus ainda diz lá em Marcos, capítulo 13, versículo 13.
Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Estamos falando desse tempo agora, desse tempo agora. Não estou falando de outro tempo, não. Isso aqui não vai. Isso aqui se cumpre ciclicamente, isto é, de tempos em tempo isso se cumpre. E agora está se cumprindo de novo. Sereis odiados por todas as... Sereis odiado por todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, perseverar. Não é suficiente só perseverar. É perseverar até o fim. Porque nós estamos numa carreira. Nós estamos como se fosse numa competição, que nem diz o apóstolo São Paulo, e nós já estamos vendo a linha de chegada, está lá na frente, a linha de chegada está lá na frente, olhe com os olhos da fé, a linha de chegada está lá na frente, está lá na frente, é agora, é a hora de dar o sprint final, aquele restinho de oxigênio que falta, eu vou chegar lá, não importa, e esse aqui não tem esse negócio de chegar primeiro não, o importante aqui é chegar. E para chegar tem que ter perseverança. Porque Deus te escolheu para isto. Deus te escolheu, Deus nos escolheu para ser vencedor. E ao vencedor, 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 e ao vencedor. Não tem lugar para segundo lugar, só vencedores. Todos que vão estar lá de vestes brancas são os vencedores. Todos que vão estar lá com as palmas de ouro na mão serão os vencedores. Vocês acreditam mesmo que nós vamos ter esse negócio tudo? Vestido branco, palma de ouro na mão. Vai ter mesmo, irmão. Como é que vai ser, eu não sei explicar para vocês. Aí eu não sei. Mas que vai ter, vai. E sabe qual vai ser a maior bênção disso? Sabe qual vai ser a maior bênção disso? Porque o Jair vai estar lá, e eu não vou saber que o Jair é o Jair. E o Jair não vai saber que eu sou eu não vou saber que o Abel é o Abel, não vou saber que o Eliel é o Eliel. A maior bênção de todas é essa. Senão o céu não seria céu. Porque senão vamos dizer assim, nossa, esse também veio. Ai, meu pai. Tu veio também? Até aqui? O Giovanni vai falar assim, nossa, tu está aqui, Verônica. A Verônica vai dizer, tu está aqui, Giovanni? Até aqui. Vai ter outro nome. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é sábio. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Vai ser só aqui. Lá vai ser uma maravilha. Não tem distinção de sexo. Porque seremos que nem os anjos. Você viu como Deus faz as coisas? Mas para isso, para desfrutar tudo isso, tem que perseverar. Tem que perseverar. E como nós já lemos, e na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. E se não perseverar, você não pode pôr a culpa em ninguém. Porque perseverar é um aspecto da sua vida cristã, da minha vida e da nossa vida, que só nós podemos cuidar. Ninguém cuida disso para nós. Isso é pessoal, é intransferível. Eu tenho que, ao entrar neste caminho, passar por esta porta chamada perseverança. Eu vou alcançar, porque vale a pena. Vale a pena. Então, irmãos, perseverança, estamos falando aqui, o que é que ela significa? Qual o significado da palavra perseverança? Perseverança significa contínuo apego,
a uma crença, apesar do desencorajamento da oposição. Só essa frase aqui já vale R$50, essa folha. Eu vou repetir para você marcar aí. Perseverança significa contínuo apego a uma crença, apesar do desencorajamento da oposição. A razão porque os crentes perseveram na fé e na obediência, contudo, não está na força da sua própria dedicação, mas na força de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que os preserva. Deus, através do Espírito Santo, nos escolheu, nominalmente. Fulano, fulano, Beltrano, irmão tal, irmão tal, irmão tal, irmão tal, irmão tal, e fez promessa acerca da nossa escolha. Porque Deus não tem um lápis para pagar, não tem uma borracha para pagar, em questão de salvação. Deus escolheu, está escolhido. Deus não, e nos dá disposição para servi-lo. Então Ele sabe que nós no mundo teremos aflições, mas Ele diz, tem de bom ânimo. Ele sabe que no mundo passamos pelas dificuldades. Ele diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele não nos prometeu livrar de doenças, Ele não nos prometeu livrar dos vendavais, Ele não nos prometeu livrar dos acidentes, Ele não nos prometeu livrar de coisas ruins. Ele disse que estaria conosco no meio dessas situações. Em algumas Ele preserva, em outras Ele está no meio dessas situações para ensinar lições espirituais para nós e para outras pessoas que serão fortalecidas. Então, a doutrina, porque isso é uma doutrina, da perseverança dos santos, é um dos pilares do edifício da nossa fé reformada. Doutrinariamente, o que é perseverança dos santos? É uma pergunta. Para nós, o mais simples e mais completo conceito sobre doutrina é definido pelo Arthur Stone, que teve esse pensamento de um outro teólogo que teve de outro teólogo e de outro teólogo. E a origem desse pensamento está lá no apóstolo São Paulo, que diz, perseverança dos santos é a total impossibilidade, presta atenção, é a total impossibilidade para o eleito de Deus, aquele que foi convencido de pecado pelo Espírito Santo e lavado no precioso sangue de Jesus, dele se perder. Porque Deus lhe deu uma motivação, Deus lhe deu um espírito de dependência, Deus lhe deu um espírito de temor, Deus lhe deu um espírito de gratidão, Deus lhe deu um espírito de perseverança, Deus lhe deu um espírito de paz, um espírito de fé. Esta pessoa que foi escolhida por Deus e carimbada, outorgada, confirmada pela escolha do Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus, porque sem o sacrifício de Jesus, ninguém é salvo. Toda a salvação e a sua contínua perseverança para continuar sendo salvo, ela vem através do sacrifício de Jesus. Ninguém se engane. É tudo através do sacrifício de Jesus. Mas a carreira cristã
Não é fácil, eu não estou falando aqui nenhuma novidade. Hoje é segunda-feira, é terça-feira. Se eu perguntar para você, irmão, como é que foi segunda e terça, não vou nem falar da semana passada. Como é que foi? Ei, irmão, está difícil. Mas você vai continuar perseverando. Você vai continuar perseverando. Na carreira cristã não é fácil. Na luta do homem renovado contra as tendências do velho homem e contra as ciladas do tentador. Eu disse aqui no domingo passado que nós temos uma luta quase que em glória. Porque nós somos revestidos o apóstolo manda nós nos revestirmos do novo homem e nos despirmos do velho homem. Só que esse infeliz desse velho homem, ele não morre. Aonde você vai, você leva esse infeliz. E vira e mexe, ele ressuscita com uma força inexplicável. E aí nós temos uma luta diária, uma luta em glória, uma luta difícil. Mas tem solução isto. Isso tem solução. Deus nos deu a pessoa mais poderosa. Deus nos deu o próprio Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. A mesma essência de Deus, o mesmo poder de Deus, os mesmos atributos de Deus. E Ele deu esse Espírito Santo para nós, a igreja, para que nós não fôssemos vencidos e o fiel da balança pendesse mais para a carne do que para o Espírito. E o Espírito Santo vem e desequilibra esta balança, porque nós temos que andar em Espírito, mas também devemos estar perseverando. Enquanto nós respirarmos, enquanto nós estivermos falando, enquanto nós estivermos movimentando, enquanto nós estivermos vivos, não devemos deixar de perseverar. Não pode deixar de perseverar. Mas tem mais coisas que nós vamos falar. A nossa jornada, ela é dura, difícil, desgastante. O cristão pode chegar no final cansado, ferido, mas alcança o seu destino final nos braços de Jesus. Por isso Jesus disse: se escandalizar, tira o olho. Se escandalizar, tira o pé. Se escandalizar, tira a mão. É melhor entrar na vida sem um olho, sem um braço, sem um pé, apesar que a carne não é do reino de Deus. Jesus está dizendo para nós termos controle, autodomínio sobre estas situações. Não é o caso do presidiário que convertido, o novo convertido, leu esse texto e começou a querer arrancar a mão. Porque ele era ladrão, roubava demais e ele estava com medo de sair e voltar de novo. E isso escandalizar. Ele falou, então eu vou cortar. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Você tem que ter autocontrole. Esse autocontrole, quem lhe dá é Deus, é através do Espírito, através da palavra, através de coisas que nós vamos ver aqui. Individualizando, 3 fatores concorrem para a perseverança dos santos. 3 coisas, 3 situações que vão nos ajudar nessa caminhada da vida cristã com perseverança. O primeiro é fidelidade dos santos, o segundo é comunhão dos santos. Eu estou falando só para você vir na próxima terça-feira. E o terceiro é a graça de Deus, que nós vamos falar na semana que vem. Que eu não tenho pressa nenhuma de acabar logo. Enquanto você não entender certinho o que significa,
porque isso diz respeito à nossa vida diária. Amém, irmão? Você pode receber essa palavra? Deus abençoe abundantemente a sua vida. Eu não vou deixar esse estudo aqui na Bíblia, vou levar embora, que vai que os irmãos... Né? Depois a gente dá um jeito de, os irmãos que quiser... Se você quiser esse estudo, irmão, é só me passar o seu e-mail. Será que eu vou conseguir, Giovanni? Passar? Eu não sei. Se eu não conseguir, eu vou chamar o Giovanni. Você me passa o seu e-mail, que eu vou tentar mandar para você. Viu? Aí você vai ter esse estudo aí, imprime, traz aqui para você acompanhar. Amém?